Glória a Jesus de Nazaré. Que Deus abençoe a sua vida. Você que veio à casa do Senhor nesta quarta-feira. 2 Timóteo, capítulo 4. Abra a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 9 ao verso de número 18. Carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 9 ao verso 18. E depois o verso 21. Vamos ler todos juntos, irmãos. 2 Timóteo 4, do 9 ao 18. Vamos lá? Em uma só voz, no 3. 1, 2, 3. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente, para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro casou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guardastes também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém assistiu-me, minha primeira defesa. Antes todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda a má obra e guarda-me-á para o seu reino celestial. A quem seja a glória para todo sempre. Amém. Verso de número 21. Procura vir antes do inverno. Eu, Prudente, e Cláudia, e todos os irmãos te saúdam. E a igreja diga: amém. Se assente em nome de Jesus. Meus amados irmãos, nós estamos há 3 quarta-feiras ministrando nessa carta de Paulo a Timóteo. Carta de Paulo a Timóteo, seu filho na fé. E Paulo está aqui proferindo suas últimas palavras antes da sua morte, antes da sua partida. Paulo ele vai dizer que ele já está sendo oferecido por aspersão de sacrifício e que o tempo da sua partida está próxima. E Paulo aqui ele está fazendo um tipo de despedida. Paulo está proferindo os seus últimos ensinamentos, direcionamentos. Paulo, posso dizer que ele está no corredor da morte. No corredor da morte, ele está na antessala do martírio. Paulo ele já está
sentenciado a morrer. E Paulo ele vai entender completamente isso. E ele vai dizer: combati o bom combate, eu acabei a carreira, mas eu guardei a minha fé. Guardei a minha fé. Entenda bem, esta é a última carta que Paulo ele escreveu. É a última carta, 2 Timóteo. É uma espécie de despedida desse homem que foi um dos grandes baluartes do Evangelho. Uma das principais figuras dos homens que contribuíram para o reino de Deus. Esta é a última carta que ele escreve. A nível de conhecimento, a gente vai entender que a primeira carta que esse homem ele escreve foi Gálatas, onde ele escreve da Antioquia da Síria. Paulo ele escreve Gálatas, carta aos Gálatas, da Antioquia da Síria. Depois ele vai escrever as duas cartas à igreja em Tessalônica, ou seja, aos Tessalonicenses, da cidade de Corinto. Quando ele estava em Corinto, ele escreve à igreja em Tessalônica. Ele escreve as cartas, as duas cartas a Corinto, enquanto ele estava em Éfeso. Ele escreve da primeira prisão em Roma, nos anos de 61 e 62, depois de Cristo. Ele vai escrever da primeira prisão em Roma, ele vai escrever Efésios, Filipenses, Colossenses e também Filemão. E ele escreve no interguino, né, da primeira para a segunda prisão, nesse intervalo, 1 Timóteo e Tito. E agora, ele vai escrever 2 Timóteo, da segunda prisão em Roma, que aconteceu entre 66 e 67 da era cristã. Ou seja, a gente vai perceber que Paulo ele dá uma volta por várias cidades, anunciando o Evangelho, trabalhando em prol da causa de Cristo, com muito cuidado, com muito zelo, com muito entusiasmo. E a sua vida, certamente, é um exemplo para nós, para a igreja de Cristo. É muito difícil nós falarmos de evangelização sem falar de Paulo. Um homem que implantou muitas igrejas, que discipulou muita gente. É impossível falar de discipulado sem citar esse homem que ensinou homens, mulheres, famílias inteiras, jovens, idosos. Foi alguém que certamente
se doou à causa de Cristo. Foi um dos grandes bandeirantes da fé cristã. Alguém que assumiu de verdade a sua chamada e que se entregou à causa do Evangelho. Agora entenda bem, a primeira prisão é muito diferente da segunda prisão em Roma. Pois quem estava por detrás da primeira prisão eram os judeus. E era uma questão religiosa. Mas já na segunda prisão, quem está por detrás daquela prisão era a máquina romana, do Império Romano. Escute isso, na primeira prisão ele é preso como um apóstolo, como um pregador. A acusação é que ele estava fazendo uma baderna, entre aspas, né? Ele é preso como um apóstolo e um pregador. Mas agora, na segunda prisão, ele é preso como um malfeitor, como um bandido. Paulo estava sendo considerado um criminoso de uma alta... Um homem que havia feito algo gravíssimo. Ele estava sendo acusado de ser o líder dos incendiários de Roma. A história vai nos afirmar que, quando há um incêndio em Roma, por 7 noites e 7 dias, um incêndio que durou vários dias, que veio a atear, né, chamas, o fogo, ele destrói parte da cidade. E a culpa recai sobre Paulo. Sobre Paulo. Paulo ele é acusado injustamente. Ele é caluniado. Ou seja, a máquina romana, ela consegue manchar a história daquele homem. E agora muita gente que via Paulo como um grande homem de Deus, como alguém que anunciava, que pregava o amor, muita gente agora já não estava mais acreditando em Paulo. Eu imagino muita gente passando agora e falando, tá vendo? Paulo não é aquele que estavam dizendo. Ele é um malfeitor, é um criminoso, é um homem mau. Olha a situação de Paulo, irmãos. Olha a situação que esse homem, ele se encontra. Triste. E agora Paulo ele está abandonado. Paulo ele vai dizer para Timóteo, procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século. Paulo está se sentindo só. Paulo vai fazer questão de dizer que até Timóteo estava envergonhado com a sua prisão. Paulo vai afirmar que no momento que ele mais precisou, ele diz, ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Ou seja, na audiência. Paulo, imagine isso, irmão, Paulo caminhando, sendo levado, conduzido, como um criminoso para a audiência, para ser julgado. E Paulo naquela expectativa, os santos vão estar lá, a igreja vai me apoiar, vai aparecer testemunhas, dizendo que não é verdade, que eu sou um homem de Deus, que eu não sou um incendiário, que eu não sou um malfeitor. E quando Paulo coloca os pés, quando começa a audiência, cadê os amigos? Todos o abandonaram.
todos o desampararam. Paulo vai dizer isso. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam. Triste, irmão. Triste demais. Mas aí ele vai dizer, mas o Senhor me assistiu. O Senhor estava lá. O Senhor assistiu-me e fortaleceu-me. Oh, meu Deus do céu. Você consegue entender isso, irmão? Só fortalece quem está fraco. Entenda bem, aquela audiência, Paulo sai dali fraco. Ele sai dali desanimado. Quando ele coloca os pés, ele percebe que não tinha ninguém, que os seus amigos, que aqueles que ele discipulou, não apareceram, estavam com medo, assustados. Quando ele olha que não tem ninguém, ele se sente fraco, mas naquele momento o Senhor lhe fortaleceu e lhe deu ânimo para continuar caminhando. Levanta a mão para o céu aí, irmãos, e adore ao Senhor. E eu já quero dizer para você que quando você se sentir sozinho, creia que há um Deus que está te assistindo. Quando você sentir que não tem ninguém ao seu lado, o Senhor vai te assistir e vai te fortalecer no momento da sua fraqueza e da sua dor. Calabaracé, minassaios. Reminassé. No momento de fraqueza o Senhor estava lá. Estava lá, irmãos. Oh, glória a Deus. Entenda bem. Na primeira prisão, Paulo ora e pede oração para sair. Mas na segunda prisão não. Ele não pede. Ele entende que está chegando a hora da sua partida. Paulo naquele momento ele podia cruzar os braços. Me abandonaram mesmo. Não vou escrever mais não. Vou deixar Timóteo para lá. Porque Timóteo se envergonhou. Porque começam a... Imagine isso, irmão. Eu estou tentando fazer você entrar para o texto, você entender. Entenda isso. Começaram a dizer, Paulo é bandido. Paulo é criminoso. Paulo é um malfeitor. Paulo destruiu 70% da cidade de Roma. 7 dias de incêndio. 7 dias em chama. Quem é o culpado? É esse criminoso aí, é Paulo. Aí Timóteo fica envergonhado. Estavam com medo de levar a fama também de malfeitor. E todo mundo, se manda. Mas o Senhor fica com ele. Nas horas mais difíceis, nos momentos de maiores conflitos da nossa vida, irmão. No tempo de maior dor, no momento em que você se sentir mais desamparado, creia que há um Deus que está ao seu lado te ajudando a caminhar e te erguendo. A vida é assim. E a gente precisa compreender isso.
que nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que a gente espera. Paulo cria expectativas para aquela audiência. Sim ou não, irmão? Sim. A expectativa era: os santos vão estar lá. As igrejas estarão lá. A congregação vai estar comigo. Os obreiros que eu formei estarão ao meu lado. As igrejas que foram estabelecidas, vai vir gente de longe, dizendo que eu não fiz isso, dizendo que eu nunca atearia fogo, nem mesmo em um jardim, quanto menos em uma cidade inteira. Mas não apareceu ninguém. Não apareceu ninguém. Paulo é condenado. Paulo é condenado. Paulo é jogado em uma masmorra úmida, escura, insalubre. A masmorra marmetinha, um buraco úmido e frio e escuro, onde, segundo alguns historiadores, as pessoas entravam e saíam leprosas por causa do ambiente, que era deplorável. Foi lá que Paulo ficou. Foi lá. Paulo está sendo acusado de ser um malfeitor. Paulo é abandonado no momento que ele mais precisava de ajuda. Sabe aquele dia que você acorda assim, você fala: hoje eu preciso de ajuda. Porque todo mundo tem o seu dia de conflito, né, irmão? O dia de guerra, aquele ano que é aquele mês que você sente no seu corpo o peso da luta. Paulo precisava de ajuda, mas não aparece ninguém. Em 2 Timóteo 1:8, 2 Timóteo 1:8, a gente vai perceber que até Timóteo estava com vergonha de Paulo. Isso foi muito duro. Vamos ler, irmão, nos 3 aqui. 1, 2, 3. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Paulo dizendo para Timóteo: não te envergonhes do testemunho. Não se envergonhe. Não fique envergonhado, Timóteo, do seu amigo. A história vai dizer que no dia 17 de julho do ano de 64 depois de Cristo, aconteceu um terrível incêndio. E a história vai dizer que esse incêndio ele destrói 70% da maior cidade do mundo, ou seja, a capital do Império Romano. Esse incêndio ele vai durar 7 noites e 7 dias. E o culpado é Paulo.
Quem fez isso? Paulo. Quem tentou destruir a cidade? Paulo. Quem se levantou contra o Império Romano? Paulo. Quem foi o criminoso? Paulo. Irmão, calúnia pesada. Pesada. Jogaram pesado demais. Forçaram demais. Paulo, então, ele vai para a audiência, ele cria expectativas para a audiência, mas ninguém aparece para o defender. Paulo sai da audiência sentenciado e fraco. Ele está fraco, irmão. Por isso que a Bíblia vai dizer, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me. Só é fortalecido quem está fraco. Igual acontece comigo e contigo. Aquele dia que você está fraco, né? Você está fraquinho, você está sentindo, meu Deus, hoje eu estou fraco demais. E você então ora ao Senhor, você vem para o culto. De repente hoje você sentou aqui assim, chegou fraquinho. Mas você vai sair daqui nessa noite fortalecido pelo Senhor, para você continuar a sua jornada, porque não é o fim ainda, irmão. Fala para esse irmão que está pertinho de você, pega na mão dele aí, irmão, pega na mão dele, sacode esse irmão, fala para ele, o Senhor te fortalece nessa casa, o Senhor te fortalece hoje, fala para ele, levanta a cabeça, seja erguido pelo Espírito Santo de Deus. Oh glória, oh glória, dê uma linda salva de palmas para Jesus, irmão, para Jesus. Porque o Senhor te fortalece nessa casa. Eu aprendo algumas coisas aqui com Paulo, nesse texto. Verso de número 9, procura vir ter comigo depressa. A primeira coisa que eu aprendo é que nos momentos difíceis da vida, eu não posso ficar sozinho. Ou seja, nos momentos difíceis da vida, não fique sozinho, irmão. Não fique sozinho. Todos nós, irmãos, temos momentos de solidão, angústia. Não é verdade? Sim ou não, irmão? Todos nós, irmãos. Alguns têm mais, outros menos. Mas todo mundo tem o seu momento de angústia, de solidão. Não é verdade? Aquele momento que você está se sentindo só. Não sei os irmãos, mas às vezes eu sou assim, eu estou num lugar, aí eu vou orar, vou buscar a face do Senhor, vou para uma oração, estou sentindo aquela guerra, sabe, angústia, querendo tomar conta. É o momento que você precisa, né, acender a luz de, né, cuidado. É aquele momento que você precisa se despertar, porque está acontecendo alguma coisa. São os momentos que a gente às vezes se sente só. Mas na hora da angústia, entenda bem isso, irmão. Na hora da angústia, a solidão é uma péssima companhia. Você sabia? Na hora da angústia, a solidão é uma péssima companhia. Preciso que você guarde isso. O que a Bíblia vai falar de Elias, irmãos? Elias trava um monte de batalha, vence 450 homens, profetas de Baal, 400 homens de Acera lá no monte. Aí a Bíblia diz que ele parte, né, depois ele vai em direção a Berseba, ele deixa o moço. Ele está junto com o moço, ele deixa o moço, ele fica só. Ele se assenta debaixo de um zimbro, ele pede o quê, igreja? Ele pede a morte. Por quê? Porque no momento de angústia ele ficou sozinho. Então não fique sozinho no momento de solidão. No momento de angústia, eu vou vencer isso sozinho. Cuidado. Sabe por quê? Porque Deus ele usa pessoas, irmão.
Eu sei que o Senhor está contigo, irmão. Mas Deus, Ele usa pessoas. Por isso que eu não concordo, irmãos, que esse negócio dos desigrejados, não, eu sou crente aqui, eu sou crente. Não, irmão. Nós somos igreja quando nós estamos reunidos juntos, no mesmo propósito, em torno do nome de Jesus. Crente precisa congregar. A Bíblia vai dizer isso, escritor aos Hebreus, não deixe de congregar como é o costume de alguns. Não é verdade? Veio a pandemia, um monte de gente perdeu o desejo de congregar. A gente precisa estar junto com pessoas. Ah, pastor, mas eu me decepcionei. Mas você não vai se decepcionar com todo mundo, não, irmão. Tem pessoas que vão estar ao seu lado, que vão te ajudar, que tem uma palavra amiga, que vai segurar nas tuas mãos no dia da adversidade, que vai te pegar no momento da queda e não vai apontar o dedo para você, ou vai dar um pontapé em você para acabar de te enterrar, não. A pessoa vai te pegar, vai te erguer e vai te colocar de pé e vai caminhar contigo. E vai caminhar contigo. E vai caminhar. Então, na hora da angústia, a solidão é uma péssima companhia. Todos nós precisamos de alguém na hora da dor. Está entendendo, irmão? Por isso que Paulo vai dizer para Timóteo: Timóteo, procura vir ter comigo depressa. Por quê? Porque eu estou me sentindo só. Eu sei que o Senhor está aqui, né? Mas vem para cá também. Vem para cá compartilhar. Eu preciso conversar, eu preciso bater um papo com você. Eu preciso compartilhar os meus sentimentos, a minha dor. Então, irmão, tem alguém para conversar, irmãos. Procure alguém espiritual. Não se isole, não, irmãos. Não se isole. Irmãos, houve uns anos aí atrás, se eu não me engano, um pouco antes da pandemia, que foi um tal, irmão, de crente se suicidar. Os irmãos lembram disso, irmão? Sim ou não? Foi um tal, irmão, de irmã, de oração. Pastores, irmãos. Eu nunca vi tantos pastores tirando a sua própria vida. Pastores se suicidando, irmão. Obreiros. Sabe por quê? Porque não compartilhava com ninguém a sua dor, o seu sofrimento. Gente tomando remédio para se matar. Gente se enforcando. Gente se jogando de cima do viaduto. Gente que entrou em depressão. Foi morrendo. O inimigo começou a cirandar, começou a colocar coisa na cabeça e a pessoa deu fim à sua própria vida. Mas Paulo ele vai dizer para Timóteo: Timóteo, vem ter comigo depressa. Traz Marcos, João Marcos, traz ele. Vem para cá. Ou seja, vamos se relacionar. Então, irmãos, a gente precisa entender isso. Às vezes aqui na igreja vai acontecer algumas coisas, irmãos. Vai ter alguns arranhões, algumas questões. Isso é igreja. A gente precisa entender isso, irmão. Não leva para o pessoal, não. Às vezes um problema que aconteceu com o irmão, com uma irmã. Resolve isso, passa por cima desse problema. Não se fecha, não. Tanta gente se fechando, irmãos, obreiros. Tanta gente que não quer mais servir. Gente entregando a carteirinha, eu não quero mais ser isso, eu não quero mais liderar, eu não quero mais trabalhar, eu não quero mais me envolver no trabalho. Por quê? Porque eu me feri, eu me machuquei. Não é assim, irmão. Paulo estava sofrendo uma dura calúnia, mas ele não levou para o pessoal. Ele não desistiu da chamada e do ministério. Os irmãos estão entendendo? Amém, irmãos? Amém. Procure alguém na hora da dor. Fale para o irmão que está do teu lado: irmão, na hora da dor. Fala para ele: na hora da dor, procure alguém.
Procure alguém com uma palavra de sabedoria. Procure alguém para te ajudar. Amém, irmãos? Segunda coisa, verso de número 10, porque Demas me desamparou. Segunda coisa, não fique olhando para quem te desapontou. Amém, irmãos? Amém. Não fique com os seus olhos fixos em quem te desapontou. Paulo vai dizer, porque Demas me desamparou. Mas aí no verso 11 ele vai dizer, só Lucas está comigo. Não fique olhando, irmão, para quem te desapontou. Não fique olhando para quem te magoou. Essa é a palavra de Deus para você nessa noite. Você que está aqui, de repente você está remoendo algo. De repente você guarda uma mágoa já há anos, há décadas, há dias, há meses, eu não sei, há semanas. Mas o Senhor te trouxe a esta casa para trazer cura para a sua alma, para te libertar dessa alma, dessa mágoa, para te libertar dessa mágoa que está gerando tanto sofrimento a você. Decepção. Gente ficando enferma por causa de decepção, porque está guardando. O corpo está reagindo negativamente. Não consegue dormir. Depressão, crise de ansiedade, tantas coisas, problemas psicológicos. Gente sentindo dores, hematomas surgindo pelo corpo, manchas por causa de mágoa, porque alguém te desapontou. Mas há poder no nome de Jesus. O Senhor te liberta hoje desse negócio aí, irmão. Não fique olhando para quem te magoou. Porque Demas me desamparou. Mas Lucas, ele está comigo. Coisa linda, né, irmão? Já pensou se Paulo fosse ficar remoendo, irmão? Ah, meu Deus. Demas estava comigo. Demas parecia que era. Demas falou que não ia largar minha mão. Mas partiu. Ele tira o olhar rapidamente, porque aquilo ia causar mal para ele. E ele percebe que Lucas estava ali. Lucas estava ali, no momento da decepção. Quer um conselho? Não faça registros de mágoa. Amém? Não faça registros de mágoa. Tem gente que tem uma lista, irmão. Registros. O meu vizinho fez isso. No ensino médio, a fulana falou do meu cabelo. Há 30 anos atrás, um namorado que eu tive me traiu. Mágoa. A irmã fulana falou isso para mim. Eu trabalhava naquela empresa, eu fui mandado embora por causa... Registro. Está registrado a mágoa. Está anotado. Está anotado. Apaga esses registros hoje, irmão, pelo poder que há no nome de Jesus. Toque a sua vida para frente, irmão. Toque a sua vida para frente, irmão.
Esquece esse negócio. Toque a sua vida. Olhe para frente. Apague isso hoje. Delete esses registros de mágoa que você guardou por tanto tempo. Maracemina. Calabaraios. Oh, glória a Deus, irmãos. Eu sinto a presença do Senhor. Delete esse negócio. Arranque, jogue fora isso. Deixa isso para lá, irmão. E vai para frente, caminhe, porque o seu futuro está intacto. Apague isso, pelo poder que há no nome de Jesus. Toque sua vida. Toque sua vida, irmão. A gente precisa entender isso, uma vida é assim. Porque às vezes, irmão, a gente vai ser desapontado. Mas às vezes a gente vai desapontar alguém também. Vai haver situações que nós vamos ser magoados, mas vai ter situações que a gente vai magoar também. De repente sem perceber. Às vezes não, às vezes proposital. Ou às vezes involuntariamente. Sim ou não, irmão? Não é assim? É a vida. Enquanto nós estivermos aqui, irmãos, a gente precisa entender que a vida é desse jeito. Não adianta guardar mágoa, guardar rancor, não, irmão. Libere o perdão. Libere o perdão em nome de Jesus. Porque a falta do perdão adoece a alma, envelhece, faz você secar por dentro, faz você não perceber a beleza da vida e de que há um Deus que cuida de você. Deixa Deus cuidar da sua vida. Deixa. Não fica olhando, irmão, para quem desapontou. Outra coisa, escute isso, irmão. Escute isso. Não permita que as pessoas determinem o que você vai sentir. Você está entendendo isso, irmão? Não permita que as pessoas determinem o que você vai sentir. Não permita isso. Mas não permita que isso determine o seu futuro. Não permita que o que aconteceu venha definir como será a sua história. Não permita que aquilo que aconteceu de ruim na sua vida determine como será o seu dia, o seu ano. Mas deixe o Senhor cuidar da sua história. Guarde isso, irmão. Note isso se for preciso. Terceiro lugar. Só Lucas está comigo. Fala para esse irmão que está pertinho de você. Valorize quem ficou quando você mais precisava de ajuda. Valorize, irmão. Outro dia desse, eu falei isso aqui, né? Eu fui lá no ponto de pregação. E depois eu pedi para me retirar, né? Avisei os irmãos que eu precisava ver 2 amigos. E um amigo meu estava precisando muito de ajuda. E ele falou: Gilberto, eu preciso muito de ajuda. Aí eu falei: então a gente vai se encontrar hoje. Uma pessoa que me ajudou muito. Uma pessoa que me ajudou nos dias que eu mais precisei.
E eu precisava agora retribuir isso. Ajuda. Porque às vezes na correria, irmão, da vida, às vezes a gente esquece. Quem esteve conosco nos dias difíceis. Então preste atenção nisso, irmãos, nesses dias. Preste atenção nos dias difíceis. Quem vai estar lá? Paulo ele vai fazer questão de dizer para Timóteo: Lucas está comigo. Demas foi, mas Lucas está aqui. Lucas era um médico. De repente estava cuidando das suas dores, cuidando dos seus ferimentos. Não sei. É isso. Quarto lugar. Verso de número 13. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, e principalmente os pergaminhos. Traga os livros. Quarto lugar, nunca se afaste da palavra de Deus, mesmo que as circunstâncias da vida sejam as mais tristes, dramáticas e dolorosas. Você consegue entender isso, irmão? Paulo estava vivendo o momento mais dramático da sua história. Paulo estava na antessala do martírio. Paulo estava no corredor da morte. Estava só contando os dias, as semanas, as horas, não sei. Estava só esperando o momento. Mas ele mesmo assim, vem, e quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, traga os livros, principalmente os pergaminhos, traga, ou seja, no momento mais triste, mais dramático, mais doloroso, Paulo ele não se afasta da palavra. Então, meu querido, guarde isso para a sua vida. Nos momentos mais difíceis, não fique longe da palavra de Deus. Guarde a palavra, guarde isso, irmão. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Fique em pé. Em nome de Jesus Cristo. Fique em pé. Fique em pé. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Você nunca estará sozinho. Quinto lugar, você nunca estará sozinho. Deus lhe acompanhará. Deus estará contigo nas horas mais difíceis da vida. Paulo chega para a audiência, cansado, provavelmente doente, porque ele estava em um lugar deplorável, um lugar desumano, aquela masmorra, lugar frio, úmido, escuro, sombrio. Ele chega, ele se frustra, ele se sente fraco, mas naquele momento o Senhor estava lá e o Senhor fortalece ele.
Então, meu irmão, eu encerro essa noite, essa palavra, dizendo para você que você nunca esteve sozinho. Eu quero que você libere essa palavra para pelo menos 3 pessoas, irmão. Dê um abraço aí nessa pessoa. Fala para ele, meu irmão, você nunca esteve sozinho. E complemente dizendo, e você nunca estará sozinho. Fale isso para ele, irmão. De repente esse irmão está precisando ouvir isso. Você nunca esteve sozinho e você nunca estará sozinho. Oh, glória a Deus, irmãos. Eu sinto a presença do Senhor. Melhor, irmão, sai do seu lugar, irmão. Sai do seu lugar, irmão. Sai do seu lugar e pega uma palavra para esse irmão aí, para esse crente. Nessa quarta-feira, fala para ele, você nunca esteve sozinho. Fala para ele, você não está sozinho hoje. E você nunca estará sozinho. Deus está contigo, irmão Ademir. Você nunca esteve sozinho. Você nunca esteve sozinho, Valmir. Você nunca esteve sozinho, irmão André. Você nunca esteve sozinho, Rita. Oh, glória a Deus, Lili, você não está sozinha. Oh, glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Pode abraçar, irmão, fica à vontade. Você está na casa do Pai. Você está na presença do Senhor, na alegria do Senhor, na presença do Senhor, a abundância de alegria, a renovo. Oh, glória a Deus, irmãos. Que todo sentimento de abandono caia por terra em nome de Jesus. Que todo sentimento de solidão vá embora em nome de Jesus. Que toda mágoa que foi gerada na sua alma, que o Senhor te liberte hoje e arranque. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Glória ao Cordeiro de Deus, irmão. Exaltado, glorificado, magnificado seja o Senhor para todos sempre. Eminacé baraios. Galabarassuri andarácia de plaios. O Senhor está abraçando pessoas aqui nessa casa. O Senhor está arrancando frustrações. Eminaios. O Senhor penetra no íntimo. Maracé e cura as suas feridas. Glória a Deus, irmãos. Seus últimos dias não serão dias de mágoas. Não serão, essa é a palavra do Senhor. Os seus últimos dias não serão dias de mágoas. Dias de mágoas. Herabaracé nasce, Prabassuri como nasce, Herabaraio, Remacé. Você não vai terminar, irmãos, os seus últimos dias louco, não. Maracé. O Senhor me livrará de toda má obra e guiar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Essas são as últimas palavras de Paulo, irmãos. Imagine, Paulo sendo conduzido, chegou a hora de ser decapitado. Sai da masmorra. Vem, sai. Aí vem Paulo, velhinho, cansado,
Ele sai daquele ambiente frio, escuro, úmido. Paulo doente, enfermo. Ele sai para o momento da sua execução. Aí Paulo se vira, soldados olhando para ele, vai murmurar. Ele vai lamentar tudo aquilo que ele viveu. Aí ele termina: e o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial. Paulo estava dizendo: eu não sou daqui, eu sou lá de cima. Eu estou aqui, mas eu pertenço ao céu. Podem tirar a minha vida aqui, mas já já eu estarei com Cristo, porque a morte do crente não é o fim, mas é o começo de uma nova história, junto ao Pai, sem dor, sem sofrimento, com um novo nome, com um corpo glorificado. Oh, glória a Deus, irmãos. E que me guiar-me-á para o seu reino celestial. Aí eles olham, aí vai murmurar agora, ele vai reclamar agora, e Paulo diz: a quem seja a glória, a quem seja a glória, a quem seja a glória, o louvor para todos sempre. Amém, amém, amém. Aplauda ao Senhor, irmãos, aplauda ao Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te preserve, que o Senhor te abençoe, que a bênção de Deus permaneça sobre a sua vida. Meu irmão, cumpra a sua chamada, cumpra o seu ministério, cumpra, cumpra, não recua não, não para não, cumpra, irmão, vá até o fim, irmão, segura. Baraios, que me nasce praios, rebaraci, remaios, profios te paracé, calabaraios. Oh, meu Deus. Diabo pensou que ia te dar uma rasteira. Diabo pensou que ia te derrubar, mas o Senhor te levanta hoje. Eu sinto a presença do Senhor, irmão. Tem um varão aqui, irmãos. Tem uma graça diferente nessa casa. Tem renovo para a nova aliança. Bracé. Ius tefaius. Prominuci. Prominuci. Canto remaracé. Arabaraios. Oh, meu Deus do céu. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele grande dia. E não somente a mim, Timóteo, mas também a todos os que amaram a sua vinda. Que Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos fortaleça. Que o Senhor guarde a nossa trajetória aqui na terra. Amém? Dê uma linda salva de palmas para Jesus.